existe um planeta aqui na cidade que mora dentro do meu coração. É impressionante. Quando o Cruzeiro consegue ter paz dentro do campo, fora do campo, começam os problemas. E hoje aqui atacando em duas frentes, Thiago Reis e Guilherme Pio com as informações do Cruzeiro. Boa noite, Thiago. Boa noite, Léo. Aquele meme, né? Vale muito pro cruzeirense. Não tem um dia de paz. Poxa vida, classificou, Copa do Brasil, jogando bem, e lá vem problema de novo, lá vem punição ao Cruzeiro. Primeiro vamos falar do time, Léo Figueiredo, que vai se preparando agora para jogo do Campeonato Mineiro, né? Enfrentar o Patrocinense, e o time tá voando. Então, Léo Figueiredo, se dentro de campo a coisa tá fluindo, tá redonda, fora dele, o Cruzeiro segue com problemas. E a novidade de hoje, já recomendo ao ouvinte, o torcedor do Cruzeiro, todos os detalhes no site itatiaia.com.br da punição na justiça comum do Atlético Acreano, impedindo o Cruzeiro de registrar novos jogadores. E a culpa é de quem? Do Careca. Não sou eu. Nem daquele que jogou muito pelo Cruzeiro, que é das antigas. Não, de jeito nenhum. Esse veio aqui, passeou, não jogou nada, mas deixou um rombo de 400 mil, que não foi pago na gestão Gilvande Pinho Tavares, e agora a dívida já está em quase 1 milhão, e o Cruzeiro foi, então, proibido na justiça comum de contratar, de registrar novos atletas. O Guilherme Pio acompanhou isso o dia todo e tem algumas explicações importantes. E a primeira delas, seu Pio, te pergunto, torcedor que está ouvindo a turma do bate-bola, peraí, justiça comum? Justiça comum interferindo na área esportiva? Que história é essa, Pio? Boa noite. Boa noite, Thiago Reis. Boa noite, Léo Figueiredo e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. É isso mesmo, é uma confusão. Muita gente pergunta, mas isso não teria que ser definido na justiça desportiva? É que já há, inclusive, uma definição na CNRD, obrigando o Cruzeiro a fazer esse pagamento de R$900 mil, mas até então esse pagamento não foi executado, e aí os advogados do Atlético Acreano buscaram a justiça comum para fazer a CBF obrigar o Cruzeiro a pagar aí essa dívida. E aí, daí então houve essa movimentação dos advogados para que o clube pudesse ser punido de alguma forma. E aí a justiça do Acre, né, a 4ª Vara Cível de Rio Branco, por meio da decisão do juiz Marcelo Coelho de Carvalho, está aí impedindo o Cruzeiro de registrar atletas por 6 meses. E se essa definição não for cumprida, ainda cabe uma multa de R$10 mil, segundo a decisão do juiz da 4ª Vara Cível de Rio Branco. O que acontece, Thiago? Tem uma estratégia aí de não envolver a SAF, né? Hoje você consegue blindar, porque a SAF assume agora, a dívida então é da associação. Se cai na conta da SAF, o advogado, imagino, do Atlético Acreano tem essa estratégia, né? Se cai na conta da SAF, filho, vai receber daqui 10 anos. Como quem já foi julgado, como quem fez a dívida foi a associação, né? O Cruzeiro anterior, é esse anterior que tem que pagar. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Se o Cruzeiro está sendo punido no seu futebol, não podendo registrar, está sendo punido a SAF. Mas se a dívida é da associação, e nesse momento a associação e SAF não estão se entendendo. Também. Que show, hein? Tá uma bagunça, né, Léo? E precisa encontrar uma unidade, até porque isso não comece a influenciar dentro de campo, porque a gente sabe que isso acontece. A gente bateu um papo com o advogado do Atlético Acreano e ele explicou essa situação, dizendo que houve um início de acordo, estavam discutindo inclusive parcelas para pagar o valor acordado, mas o Cruzeiro queria pagar pela justiça comum e os advogados do Atlético Acreano gostariam de fazer essa negociação dentro da CNRD. Não foi um acordo porque eles queriam pela CNRD e o Cruzeiro na justiça comum, por tudo isso que o Thiago explicou. Se caísse na justiça comum um acordo, o Cruzeiro depois conseguiria um prazo aí de até 10 anos para pagar, e o Atlético Acreano queria receber isso à vista depois de toda essa celeuma, viu, Léo? Valeu. Ô Léo, tem, né, o torcedor talvez ontem não acompanhou, porque era o dia do jogo, aliás, até falei nas minhas redes, né, que infelicidade do Conselho do Cruzeiro expor isso na hora do jogo, né, momentos antes de um jogo importante para o Cruzeiro diante do Tum-Tum. Você falou dessa relação que está azedando, a verdade é essa, a relação do Conselho Deliberativo com a SAF, com o Ronaldo. Hoje o Ronaldo também soltou uma carta aberta explicando um pouco mais dessa SAF que foi montada, da maneira com que ele pretende atuar dentro do Cruzeiro, dos valores envolvidos. O que eu discuto, Léo, e ponho aqui para o torcedor pensar é o seguinte:
Eu não vou entrar nem no mérito se vale 400, se não vale, se 400 é pouco, se o Ronaldo vai conseguir pagar isso com dinheiro de juros. Se você pegar o Vitor Roque aí, daqui a pouco, se ele vingar como parece que vai vingar, 400 vira dinheiro de pinga, né? No universo do futebol hoje, o Vitor Roque valendo, se faz uma ótima Série B, se firmando como parece que vai se firmar, com a vitrine que o Ronaldo tem no mundo, o Vitor Roque vai valer muito mais do que isso e muito rapidamente. Só que eu vejo que é o seguinte, a SAF precisa do Cruzeiro, não tem SAF sem Cruzeiro. O Cruzeiro precisa da SAF, porque na condição em que ele está hoje, ele não consegue sobreviver se não tiver SAF. O que precisa nesse processo é transparência, clareza. O Cruzeiro virou SAF sem uma reunião do Conselho Deliberativo, sem uma votação, sem uma explanação, não. Fizeram uma reunião, à época tinha um conselho de administração com o Alvimar Perrella e o Paulo Henrique Pentanha, que depois abandonaram o processo também porque se sentiram excluídos, e aí o presidente Sérgio Santos Rodrigues tocou, assinou o documento e o Cruzeiro virou SAF, literalmente da noite pro dia, porque ninguém sabia, foi aquele mistério, saiu a SAF no cartório num dia, no outro dia o Ronaldo já estava assinando, comprando tudo. Mas teve votação no conselho. Para virar SAF, Pra não, virar SAF. mas não para aprovar o investidor. Sim. Ninguém E aprovou a o investidor. votação foi na sexta, no sábado o Ronaldo... Já foi anunciado. Então, opa, beleza. Primeira votação, virou SAF? Ok, em todos os clubes, né? Esse processo foi dessa maneira, virou SAF? Ok. Quem é o investidor? Ah, no Botafogo é o Textor. No Vasco é a 777 Participações. Então vamos lá. Qual é a proposta? A proposta é essa, vai investir isso. Em tanto tempo discute. Cria-se comissões? Não. O negócio foi... Vamos tocando, porque tá desesperado mesmo, se não for assim não vai sair. Então, já que foi dessa maneira e lá atrás não dá pra resolver, acho que transparência agora, né? Debater o assunto, colocar as cartas na mesa, como fez hoje o Ronaldo na sua carta, né? Explicando, tô investindo X, tô colocando tanto por isso, eu coloquei até agora tanto, vou colocar mais tanto, porque o torcedor do Cruzeiro, poxa, tá vivendo uma vibe tão legal, né? Depois de 3 anos com uma bagunça de gestão, não tinha time, agora já tem um time, que já é o principal, a base pro futebol, já tem um time. Então o torcedor tá começando a voltar a engajar, voltando a fazer sócio, a curtir o momento. Então o torcedor precisa de transparência, né? Que o Ronaldo fale mais vezes, que o conselho cobre se for o caso, e não com essa coisa de sabotar, de catimbar, de que tá querendo derrubar. Não, a gente tem que ouvir. Agora é hora de ouvir e debater. Pelo menos é o que eu penso. Exatamente, Thiago Reis, porque tem muito mais perguntas do que respostas nesse momento na relação Cruzeiro-SAF. E todos são Cruzeiro. Então, todos deveriam, pelo menos, trabalhar em prol do clube. E emitir uma opinião de quem está certo ou errado nessa, eu acho até muito complicado, porque eu não tive acesso ao contrato para afirmar como conselho. O que eu questiono só é por que isso não consegue ser tratado de uma forma mais dinâmica. O conselho existe para isso. E se esse conselho tivesse cobrado mais há alguns anos, talvez não teria dado tanta coisa errada. Porque o conselho foi omisso. O conselho está certo de fiscalizar, de questionar o Ronaldo, a SAF, perfeitamente. Mas isso tem que ser numa nota, Alexandre Simões. Tem que ser colocado a público. Não existe uma relação conselho do clube com o cara que administra a SAF, que detém 90% do clube? Do futebol do clube, para ser mais exato? Ô Léo, e pelo que eu entendi dessa história envolvendo o SAF, né? A gente percebe, principalmente em rede social, o torcedor fica muito apegado a valor, né? Então, o Vasco é 700 milhões, o Cruzeiro foi 400 milhões, aí a nota do conselho fala, foi 50, os outros 350 é o que gerar. Olha só, o que está acontecendo no futebol brasileiro é que os clubes estão vendendo dívida. É isso. O Cruzeiro deve 1 bilhão, o Atlético deve 1 bilhão e 300, o Botafogo deve 1 bilhão e não sei quanto, o Vasco deve 1 bilhão e... Então, o que os clubes estão fazendo é vendendo dívidas. Vendendo dívidas para alguém que, ao assumir, tem 6 anos para pagar 60% daquele valor. Se conseguir esse objetivo, tem mais 4 anos para pagar os 40% restantes. Então, é essa a situação que está sendo vivida no futebol brasileiro. E a maneira de se fazer a coisa ser rentável é com um futebol rentável. Futebol rentável é o quê? É disputando títulos, é tendo um programa de sócios forte, é vendendo muito ingresso de jogo, é revelando o jogador e vendendo, como o Thiago citou agora, quanto pode valer o Vitor Roque daqui a um ano. A gente não tem noção. Pode ser aí mais de 100 milhões de reais. Né? Já teve uma proposta de 20 que foi recusada. Então, é mais ou menos isso.
Eu não, pelo menos do meu lado, eu não me preocupo muito se o clube custa 1 milhão ou 700 milhões, porque na verdade o que está sendo vendido é a dívida. Agora, quem assume a SAF tem que fazer ela ser rentável, e o futebol só é rentável sendo vitorioso, para poder pagar aquela dívida que comprou. Tá? E o Cruzeiro não tinha a menor condição de pagar a sua dívida, até porque as gestões foram piorando. As gestões foram piorando, e o clube vivendo essa situação. É lamentável tudo isso acontecer, fica até difícil da gente dar uma opinião, porque a gente não tem acesso a nada, mas, de toda forma, tomara que se resolva da forma mais rápida possível, porque o Cruzeiro tem pela frente aí uma reta final de Campeonato Mineiro e logo em sequência a Série B, aí o grande objetivo. E que eles consigam se entender, porque a gente já sabe o resultado disso, a gente já viu